Gente, nesse segundo vídeo, continuando, só para concluir, eu precisei me levantar para resolver um outro assunto aqui rapidamente, e que estou em casa, então tenho que fazer certas atividades que a gente às vezes precisa fazer. No caso, foi atender a um interfone lá da portaria. Mas muito bem, continuando. Eu estava falando dos prazos processuais e, inclusive, deu um branco lá na hora, eu estava falando de prazos dilatórios, peremptórios e até passei direto. E esqueci de falar, ou não tive a oportunidade de falar, da questão dos prazos, da contagem, da regra de contagem dos prazos. Ora, como é que se conta os prazos processuais? Vamos recordar. É muito simples. Contam-se os prazos processuais, tá, de uma forma tal que você só computa dias úteis. Só computa dias úteis. Sua primeira tarefa é encontrar o dia do começo. E o dia do começo, que nunca se computa, apesar do nome, é aquele dia em que está certificado nos autos que o ato aconteceu, a citação e a intimação aconteceram. É o dia da juntada do AR, por exemplo. É o dia da juntada da contrafé na citação do oficial de justiça. É o dia da certificação do transcurso do prazo do edital. Pois bem, esse dia do começo, você encontra e não computa. Busca o primeiro dia útil subsequente e, a partir daí, conta tantos dias úteis quanto seja o prazo. De modo geral, o CPC promoveu uma unificação, não é total, mas é bem esmagadora, a maioria dos prazos hoje é de 15 dias, no plano do CPC. Conta o primeiro dia útil, que é o primeiro dia subsequente ao dia do começo, e conta somente dias úteis, tantos quantos sejam os dias do prazo. Lembrando que o conceito de dia útil é aquele dia em que há expediente forense integral. Dia de expediente forense integral. A gente aprendeu, entretanto, que existem algumas outras regrinhas, do tipo, certas figuras, certos entes que têm prazos dobrados, Ministério Público, Defensoria Pública, litisconsortes, que têm advogados diferentes. Mas a regra essencial está aí. Enquanto o dia útil, conta somente dias úteis. Tá? Lembrando também que os prazos, era outra classificação que deu branco, na hora eu não falei naquele momento, podem ser legais, judiciais e convencionais também, né? Legais, os prazos fixados pela lei, judiciais pelo juiz, quando a lei autoriza, convencionais pelas partes, quando a lei autoriza. Lembrando que o silêncio total da lei não é autorização para o legislador ou partes criarem prazo. No silêncio da lei, isto é, nem fixou o prazo, nem atribuiu tal possibilidade a juiz ou partes, o prazo é de 5 dias. Mas muito bem. Vimos ainda litisconsórcio, né? Vamos concluir falando de litisconsórcio e iniciar um pouquinho a intervenção de terceiros. Vimos ainda litisconsórcio. E a gente viu que litisconsórcio, tá, é a existência de pluralidade de partes em um ou em ambos os polos do processo. Autores contra réu, autor contra réus, autores contra réus. A gente viu que o litisconsórcio não depende exclusivamente do querer das partes. Vou entrar em juiz, vou também. Não é assim que funciona. É preciso que haja um link, um elemento de ligação, que pode ser uma relação jurídica igual, pode ser um fato comum, origem fática comum, mas o certo é que tem que haver esse link, essa ligação entre as partes para que possa haver litisconsórcio. E a gente viu que o litisconsórcio é ativo, passivo ou misto, conforme seja no polo dos autores, dos réus ou em ambos os polos. A gente viu que o litisconsórcio é inicial e é ulterior. Inicial quando começa, desde o início já, o processo com litisconsórcio. Ulterior, quando o litisconsórcio se forma no curso do processo. Seja por adesão, antes de haver decisão, né? Seja por sucessão processual, por exemplo. O direito era transmissível, o autor era um só que faleceu, e em seu lugar ingressaram seus filhos. E você teria um litisconsórcio ulterior decorrente da sucessão processual. A gente aprendeu que o litisconsórcio é necessário ou facultativo. Em regra, é facultativo, porque litisconsorciar-se, em regra, é uma faculdade.
Por outro lado, há situações em que a eficácia da decisão depende da presença no processo de todos os interessados. E aí você tem um litisconsórcio necessário, que, em geral, acontece no polo ativo. Tradicionalmente, sempre se ensinou que, como você não pode constranger, compelir e obrigar alguém a ser autor da ação, não haveria litisconsórcio ativo. Doutrina brasileira, o professor Didier menciona certos tipos de sociedade em que, para anular a deliberação da Assembleia, é necessário um número mínimo de tantos sócios, e exemplifica como a possibilidade de desconsórcio ativo necessário. Mas, ainda que se admita isso, é absolutamente excepcional. Em regra, o desconsórcio necessário se forma no polo ativo. Por outro lado, existe o desconsórcio dito unitário e dito simples. Aqui a questão já é como é que o juiz tratará as partes ao decidir. Vai tratá-las uniformemente? Vai tratá-las de modo não uniforme? Veja, as duas possibilidades existem. Quando o juiz pode tratar as partes de modo uniforme, mesmo que na decisão ele não as trate, mesmo que no caso concreto ele não as trate, mas se a possibilidade de tratamento não uniforme existia, tá? Repetindo, o juiz tratou uniformemente na sentença, mas isso não diz ainda nada. A pergunta é outra. Poderia tê-las tratado de forma não uniforme? Se a possibilidade do tratamento não uniforme existe, esse litisconsórcio é simples, ainda que no caso concreto o juiz as tenha tratado uniformemente. Só é unitário o litisconsórcio, em que você simplesmente não concebe, nem teoricamente, a possibilidade do tratamento não uniforme. É o que você teria, por exemplo, numa ação movida pelo Ministério Público para anular o casamento de duas pessoas. E aí você não tem outra opção. A ação que deu entrada agora, você não sabe o resultado dela ainda, mas uma coisa você já sabe. Qualquer que seja o resultado, o tratamento será uniforme. Esse é o litisconsórcio unitário. A gente viu que chama-se multitudinário o litisconsórcio quando há uma presença de um número excessivo de pessoas. E que por conta desse número excessivo de pessoas, isso é importante, não é só o número excessivo que caracteriza o multitudinário, não. Por conta desse número excessivo de pessoas, haverá retardamento indevido, anormal do processo ou prejuízo à defesa de uma das partes. Aí você diz, opa, tem demais. E o juiz, nesse caso, pode limitar o número de discussões. É isso? A gente vai encerrar agora. No nosso próximo vídeo, a gente vai tratar de intervenção de terceiros, continuando e com conteúdo novo, inclusive.